Calvário de Libertação, segunda parte, capítulo 3, Abyssus Abyssum Invocati, nota 23. Um abismo chama um outro abismo, isto é, uma falta chama outra. Salmo de Davi, 42, 7. A recuperação de Dona Leonor se fez com brevidade, recuperação apenas da problemática do aparelho respiratório, não da artrite reumatoide. A primavera gargalhava flores em toda parte. A natureza era um painel verde que as mãos do artista divino salpicaram de cores e entornaram ânforas de perfumes nas vagas dos ventos tépidos. O sol em ouro incendiava a terra, emoldurando de luz a paisagem formosa a perder-se de vista nos campos ondulantes do primeiro platô, entre as manchas escuras dos vetustos pinhais. O reduto da pobreza é campo de contínuas tragédias que surgem na escassez de tudo e se acumulam no excesso da desesperação. Nem mesmo a quadra das flores, decorando os casebres toscos, conseguia diminuir as tristezas gerais. Aqui e ali, um estouro de cores balouçantes ao vento era um poema de bucólica beleza, produzindo alegria visual. Transpostas às portas dos lares, os dramas e torpezas confraternizavam em renhida sobrevivência. As duas senhoras eram, sem dúvida, o símbolo da esperança no reduto do desencanto, com que o dissabor diminuía seus golpes e a miséria se fazia menos tensa. Desde o formoso fenômeno do desdobramento mediúnico da personalidade, em que Cecília confabulou com seu ser, Dona Maria Leonor pareceu adquirir mais amplos recursos de discernimento, maior soma de desconhecida força. A amiga inteirada de todo o acontecimento, que a memória fixara com estranha fidelidade, asseverava tratar-se de assistência carinhosa da Santa Protetora, todas se entusiasmando ante a perspectiva de melhor sorte para ambas. Aliás, as criaturas sempre fazem a conexão. Interferência divina, melhora de resultados da sorte, sem dar-se conta de que o melhor resultado que se colhe na vida é a vitória sobre ela, e não as pequenas conquistas de valores de somenos importância, às quais se atribuem excessiva significação e benefícios relevantes. O triunfo perante as coisas triviais nem sempre representa vitória, antes aumento de compromisso. A verdade, diga-se de pronto, é que desde aquele evento o lar modesto se tornara risonho, quase ditoso, e as pessoas que o frequentavam para a visita fraterna ou incumbência de cutir diziam-se surpreendentemente aliviadas de suas penas. Criaturas problematizadas experimentavam estranho alento na convivência com a modesta costureira. Enfermos se beneficiavam. Como esses fatos não se calam nas pessoas sequiosas de benefícios, a notícia circulava, e doentes acamados solicitavam a presença da senhora, que se surpreendia em face de tais acontecimentos, associando-as à promessa que lhe fizera Cecília. Divagando mentalmente em torno dessas insólitas ocorrências, evocava o marido internado no manicômio judicial da capital, cujas notícias, sempre desanimadoras, vez que outras chegavam enviadas pela sogra. A boa família não mais voltara a ser a mesma, desde o estrugir da incrível tragédia. A presença, o devotamento dos filhos, do genro, da nora e dos netinhos não apagaram de todo as fundas marcas da angústia que a envelheceu rapidamente no martírio que a trucidou. Não podia sopitar as lágrimas de saudade do esposo, nem as de piedade pelo filho enjaulado. Suas cartas eram gentis, embora repassadas de melancolia. Por sua vez, a nora alentava, recordando-se-lhe Maria, a sofrida mãe de Jesus,
e a envolvia no dulcídio refrigério da prece intercessora. Dizíamos que a esposa de Roberto Domênico, evocando o extraordinário evento espiritual de que fora objeto, lamentava não ter solicitado ajuda para o desditoso consorte. É certo que o tinha na mente, conquanto não se atrevesse à abordagem por pudor, por medo de perturbar o ditoso momento. Pensara nele, apesar de tudo. Não o deixara de amar. Era o pai das suas crianças que a interrogavam a miúde pelo genitor, com perguntas embaraçosas, difíceis de respondidas. Ela justificava, inclusive aos vizinhos, que o marido enfermo se encontrava internado na capital e calava-se. Não o esquecia, dirigindo-lhe o pensamento em formosas rogativas a Deus pela sua recuperação e paz. Igualmente, não aceitava a culpa total nele imposta como autor do duplo homicídio. Sentia psiquicamente que ele era responsável por algo da desdita, mas não totalmente. Dona Arminda viajara deixando a amiga com as crianças. Fora visitar familiares no litoral. Não se tornariam a ver fisicamente. Na descida da serra, o veículo tombou num dos muitos abismos por imprudência do motorista com excesso de velocidade. A idosa parteira não resistiu ao acidente, perecendo ali mesmo, sem qualquer possibilidade de receber assistência. A informação chegou ao lar somente 2 dias depois, através do noticiário dos jornais. Sua identificação encontrada não localizava a residência e o corpo aguardava no necrotério. Strapanowicz, um polaco muito amigo de ambas, foi o mensageiro da dor, por reconhecer a extinta nas fotografias publicadas pelo periódico da capital, que ali chegara 2 dias após o desastre. O novo dissabor chegou à brava senhora como um raio certeiro, ferindo-a em cheio. Agora se multiplicariam as dificuldades, exigindo-lhe maior esforço junto aos 2 filhos, ao modesto lar e à atividade profissional. Mais do que o sentido utilitarista, estava o sentimento de amor, feito de gratidão e companheirismo. Dona Arminda fora a própria bondade do céu que se lhe adentrara no lar, em forma de socorro, no auge das cruciantes dores. Viveram como raras irmãs, completando-se no auxílio mútuo, no amparo recíproco. Sem qualquer discussão, eram almas afetuosas que se haviam reencontrado na complexa encruzilhada das decisões, no rumo a escolher. Souberam auxiliar-se, repartir ansiedades, distribuir a fortuna da esperança. As mortes violentas por acidentes e acontecimentos funestos, inesperados, produzem grande perturbação nos espíritos, que se sentem expulsos à força da roupagem orgânica. Fortemente impregnados pelos fluidos materiais, adormecem, sofrendo pesadelos torvos, em que a vida não cessa, apesar das agonias alongadas que produzem sucessivos desmaios para contínuos despertamentos nas mesmas angustiantes situações. Provações severas fazem-se instrumento de depuração para os que assim partem da terra, enleados pelas vibrações vigorosas do domicílio carnal. Quando destituídos de conquistas morais mais expressivas, os recém-desencarnados acompanham e sofrem os processos da decomposição celular, enlouquecendo de inquietação e por desconhecimento total dos mecanismos que regem o fenômeno da morte, aferra-se a um apego do corpo que intentam reviver, manter, dar continuidade. Tal turbação, sempre dolorosa, varia de intensidade e de duração, conforme o grau de adiantamento de cada indivíduo. A senhora Arminda, todavia, amealhara significativas conquistas morais que lhe diminuíram o processo doloroso de desvinculação da matéria. Unida por pesada injunção kármica ao grupo que pereceu no acidente,
magote de vândalos de antigos crimes coletivos, reunidos por determinismo superior para o resgate em igualdade de condições, foi socorrida de imediato por amoráveis benfeitores espirituais que a retiraram do local em estado de choque, para despertamento posterior numa estância de paz, dentre as muitas que se multiplicam nas proximidades da psicosfera terrestre, abençoados redutos de refazimento, albergues de amor, lares de misericórdia que a abnegação de verdadeiros heróis da beneficência e da caridade ergueram através dos tempos, a fim de hospedar os irmãos recém-chegados do mundo físico em trânsito para outras empresas pelas rotas do aperfeiçoamento espiritual. O senhor Strampa, como abreviadamente o chamavam, o polaco, era homem turbulento, que amava as bebidas alcoólicas e de pronto se desdobrava em excessos de todos os matizes, não poucas vezes chegando a raias da agressão física com os desafetos gratuitos nas tascas imundas que frequentava. De compleição robusta, que o alcoolismo começava a consumir, aos 40 anos não conseguia fixar-se em qualquer trabalho. Temperamento irascível. Era, todavia, possuidor de caráter paradoxal, desde que dava lugar igualmente a gestos de larga generosidade quando passavam as carraspanas mortificadoras. Prometia-se, e a jovem companheira, abandonar o vício. Viúvo, vinculara-se a uma moçoila com 20 anos menos, a quem amava, se é que os seus altos e baixos afetivos podiam ser considerados como expressão de amor. Nascera em Brest-Litovsk, região pertencente à Rússia Branca, e viera para o Brasil com os colonizadores agrícolas que se haviam transladado mediante o convênio estabelecido entre os governos dos dois países. De procedência humilde, que chegando à terra prometida, que era anunciada aos imigrantes como uma verdadeira Canaã, Canaã é este país continental de dádivas povoado, foi arrojado como os seus compatriotas numa região bravia do sudoeste paranaense, onde se desvaneceram as muitas esperanças diante das ásperas dificuldades a superar. A esposa, não suportando os rudes embates, faleceu 2 anos depois, entregando-se ele então ao desvairar da revolta, iniciando a dependência de psicomaníaca. Vivia de expedientes. Souffler le choix de l'effroi. Nota explicativa 24. Jogar com pau de 2 bicos, fazer o correto e o incorreto ao mesmo tempo. Nem sempre nobres, lutando como um náufrago desorientado no imenso oceano do desespero. Sua afeição pelas 2 senhoras resultava dos socorros que ambas lhe ministraram à companheira quando esta esteve à morte, ante um parto difícil. Sem qualquer recurso de que pudesse dispor, antes delas fora consultar um médico, em considerando as peripécias da saúde da gestante, e aquele informara-o da necessidade de interná-la em hospital para uma cirurgia cesariana, a que atribuía a urgência. O Esculápio não abriria mão dos altos expêndios de que se considerava merecedor, negando-se a ofertar qualquer auxílio. Alucinado ante o evento afligente, refugiou-se na bebida, retornando ao consultório médico visivelmente embriagado e provocando uma altercação lamentável, improcedente, donde nasceu uma grave animosidade. Sentindo-se moralmente agredido, o profissional apresentou queixa à polícia e o infortunado foi severamente repreendido, ameaçado de prisão caso se repetisse qualquer fato menos feliz com a sua pessoa envolvendo outrem. O rancor armou-o de ódio, tecendo as malhas da rede criminosa nos seus sentimentos atordoados. Nesse momento, as senhoras se acercaram do seu lar, ministrando carinhosa assistência à jovem companheira. Tendo a gestante impossibilidade para um parto normal,
por deficiência da constituição orgânica, uma noite de maior angústia em que ambas as vidas periclitavam, a da parturiente e a do feto, sem mais saber como proceder, Dona Arminda apresentava-se desesperada. Foi então, nesse momento, que Dona Maria Leonor de súbito vislumbrou a figura espiritual de Cecília, concitando-a a intervir. Automaticamente, se dirigiu à accouchée, nota 25, parturiente, e, ouvindo a superior inspiração, indicou o nome de um produto farmacêutico para aplicação imediata, enquanto lhe impunha as mãos. Visivelmente transfigurada, foi obedecida pela amiga, que partiu célere para adquirir o medicamento, também acionada por vigorosa confiança. Logo retornou, foi providenciado o equipamento próprio e aplicada a substância salutar. Menos de uma hora transcorrida e os evidentes sinais de parto facultaram o resultado feliz. O genitor exultou com o filho varão e a companheira em paz, ambos salvos por interferência do mundo espiritual. Quando se deu conta do que houvera sucedido, a inexperiente médium ficou estarrecida, emocionada, sem palavras. Era o começo de um sagrado ministério de amor entre provanças que se iniciava. A gratidão dos humildes é pérola de alto valor que resiste aos rudes golpes. O senhor Estrampa afeiçoou-se às duas solitárias benfeitoras, tornando-se-lhes fiel cão de guarda. A gratidão não tem limite. Nunca retribuiu devidamente. Não deve cessar jamais. Gratidão é amor que desenvolve a messe e não faz conforme recebeu na alta significação do momento fruído. Muito natural que a notícia aterradora do passamento de Dona Arminda também abalasse o polaco, sua companheira e o bairro dos sofrimentos coletivos. Prantearam-na com sentimento e gratidão. Com a inumação cadavérica exigisse antes a identificação do corpo e a sua retirada do necrotério para as providências compatíveis, foi realizada uma coleta entre os seus muitos beneficiários, seguindo o senhor Estrampa à capital no dia imediato para as necessárias medidas, evitando que o corpo fosse entregue a pesquisas estudantis nas aulas de anatomia. Ao retornar, após desincumbir-se com rara sobriedade do compromisso assumido, o intermediário confirmou a lutosa ocorrência, ficando a presença imorredora de todo o bem praticado nos corações dos sofredores reconhecidos. 3 meses transcorridos depois desses sucessos, após adormecer, Agenor e Almiro, Dona Maria Leonor sentou-se junto à janela, contemplando a noite rutilante de estrelas em festa argêntea. No silêncio da sala, mergulhada em sombras que as esplendorosas constelações salpicavam de tênue e envolvente claridade, a nossa protagonista recordou-se da amiga desencarnada. Como antes não lhe sucedera, tal a intensa força da saudade a assenhorar-se-lhe do espírito. Sem poder se dominar, foi vencida pelas lágrimas. Repassou lentamente todos os lances, agora lhe pareciam providencialmente programados por uma sábia inteligência superior, da convivência de ambas, desde o primeiro encontro, e passo a passo evocou os acontecimentos que lhes envolveram as existências de acerbas lutas. Em todos os estágios, a amiga desencarnada fora-lhe a mãe carinhosa e vigilante que lhe cumulara as horas de assistência, de ponderação, de socorro. Sem ela, quiçá houvesse sossobrado na luta desigual contra os titãs do desespero que por pouco não a venceram. As evocações dominavam-na toda, e a saudade, embora dorida, apresentava-se-lhe ao mesmo tempo reconfortante, sem os golpes da agonia nem do desânimo. Não se apercebia do tempo. As reflexões profundas superaram as dimensões de tempo e espaço, suplantando o mundo mental, a razão, para mergulhar nessa outra dimensão que penetra a realidade objetiva, imanente,
transcendente, em cujas vibrações a alma volita em ditosas experiências místicas, difíceis de traduzidas na linguagem tradicional humana. Um insólito clima de vibrações sutis inundava a sala modesta. Como seria a morte? Interrogava-se a saudosa amiga. Encontrar-se-iam aqueles que se amavam? O túmulo e seu mistério que representavam para a alma? O amor se diluiria com o aniquilamento do corpo, desde que os seres ditosos marchariam para Deus e os revéis para o Satanás, como afirmavam as religiões? 1000 outras perguntas, desde há muito formuladas, esfervilhavam-lhe na mente. Nesse cogitar íntimo, sentiu-se envolvida por dúlcida emoção que a dominava, quando percebeu no meio da sala a querida amiga rediviva, tão real, que digo eu, mais real do que antes, quase tangível, desenhando no rosto, agora mais formoso, um sorriso de infinita tranquilidade. Dona Maria Leonor supôs que sonhava. Não teve tempo, porém, para qualquer divagação, porque o espírito feliz, percebendo-lhe a dúvida, antecipou-lhe respostas a inquirições não formuladas. Sim, sou eu, anunciou afável, que retorno à sua convivência, irmã querida. Não há morte, ninguém se consome no decompor cadavérico. Só existe vida palpitando, exuberante em toda a parte. Mas você morreu, exclamou a interlocutora. Não morri, replicou argumentando. A vida não se extingue, o corpo se transmuda ao impositivo de fatores biológicos que cessam de atuar, dando lugar a outras diferentes combinações no campo da matéria. Esse processo, todavia, não afeta a vida em sua plenitude, em sua grandeza. Decompõe-se a massa, liberta-se a essência. O espírito vive sem o corpo, não obstante este não possa viver sem aquele. A semente germinando na madre da terra morre a fim de libertar a planta que se agiganta em triunfo. Para as pessoas que cumprem com os seus deveres no mundo, a morte é a grande libertadora, enquanto que para os que entorpeceram a consciência ou malversaram os valores adquirindo dívidas, estimulando vícios, cometendo delitos, a morte se torna clausura de dor, penitenciária de rígidas punições. Assim é, porque ninguém foge de si mesmo. Onde cada ser esteja, conduz suas aquisições íntimas, escravizantes ou liberativas, consoante a procedência de onde se originam. Você está viva, Deus meu, tornou a sensitiva interessada. Sofreu em face do acidente? Como despertou? Morrer é dolorido para quem vive desesperado. Tal vida, tal morte, afirma o refrão popular, que é grande verdade. Cada um se transfere de um lugar para outro de acordo com a preparação emocional e física que se apresta a fazer. Também, no que concerne à transferência pelo veículo da morte, o mecanismo é semelhante, sem mais complexas implicações. A princípio, experimentei um grande choque. Acompanhei, de certo modo, o acidente. Vi o ônibus tombar ribanceira abaixo. Devo ter gritado. Foi tudo muito rápido, sem tempo para maiores cogitações. Senti uma pancada quando o corpo foi arrojado do assento e perdi a consciência. Dava-me a impressão de um pesadelo repentino e de curta duração. Escutei os gritos e os gemidos gerais por um momento, adormecendo de todo. Não posso ainda atinar o tempo que transcorreu, e isso não é importante. Uma doce voz chamou-me pelo nome e despertei. Uma sensação de geral fraqueza me dominava todo o ser. Ao averiguar quem estava comigo, não me contive de alegria, de felicidade e bradei. Mamãe, mamãe querida. Ela sorriu terna e doce como no passado, quando eu era pequenina. Não enunciou uma palavra, a sua presença bastava. Repentinamente considerei em alta voz. Mamãe, você está morta, como estou a vê-la?
Ela respondeu sem alterar a expressão de surpreendente tranquilidade. Você também, minha filha, já morreu. Antes de sair da surpresa que me assaltou, ela completou. Mas não há morte, querida. Estamos vivas e não nos separaremos outra vez. Sua mãezinha aqui está vigiando. Repouse. Fui tomada por um confortável bem-estar que me acompanha até este momento. O que sucedeu depois faz recordar os estágios de um pós-operatório em que a lucidez vem a pouco e pouco. Lembrou-se de mim, arguiu a saudosa amiga, nessa região ditosa em que se encontra? Aí os afetos são recordados? Natural, o amor é o elo divino que une as almas. Procedente do Pai Criador, é a excelsa presença nos dédalos sombrios do ser, como claridade vencendo as trevas dominantes. Meus primeiros pensamentos foram feitos de preocupação por você e nossas crianças. Mamãe tranquilizou-me, asseverando que a visitava com frequência e que eu poderia fazê-lo também em ocasião própria. Concitou-me a ajustar-me à condição nova, transmitindo-me encorajamento e esperança no futuro. Logo depois, transcorrido algum tempo, passei a escutar sua voz orando por mim. Seu pensamento chega-me como um telefonema nítido e agradável. Ansiava por respondê-la, afirmando-lhe sobre o triunfo da vida, mas não tinha como e resolvi esperar. A paciência é uma virtude, filha da humildade, porque nos ensina a reconhecer a própria pequenez e a aguarda. Dona Maria Leonor recordou-se do esposo encarcerado, mas não formulou indagação, porque a mensageira espiritual esclareceu. Ainda não pude vê-lo. O que farei assim que me seja facultado? Esta é a minha primeira visita sob a guarda e orientação de mamãe. Não estou adestrada. Por enquanto, ignoro o mecanismo da locomoção. Não se absorvem as diretrizes daqui com rapidez, como não se pode conhecer os hábitos e costumes de um país na terra, senão antes de expressiva convivência com seus habitantes, submetendo a sua legislação. Aqui também há leis e organizações que supervisionam os acontecimentos e governam os seres. Em tudo, a presença do equilíbrio em disciplina regulamentadoras do progresso. Venho lenir ao seu lado as saudades do coração e dizer-lhe da necessidade de você prosseguir de ânimo forte, por mais perturbadores se apresentem os acontecimentos. Em qualquer transe, sob qual for a condição, a fé não pode enfraquecer. Nossa união fraterna prosseguirá e o trabalho em conjunto selará nossa comunhão espiritual. Em planos diferentes, atuaremos juntas no ideal do bem comum, reparando nossos delitos e ascendendo para a suprema perfeição. Dona Maria Leonor percebeu que a entrevista chegava ao termo final. Quis alongá-la como a perpetuar a felicidade do momento. A visitante, porém, concluiu afirmando: não estaremos separadas. Isto não é o fim. Antes, o início de um longo ministério, um intercâmbio demorado entre dois mundos de vibrações diferentes no mesmo mundo. Até novo encontro. Fique na paz e sob a guarda de Deus. A formosa aparição diluiu-se como uma névoa tênue e sugada por um beijo de luz. Na sala tranquila permanecia o silêncio. No alto lucilavam as estrelas salpicando a noite com 1000 luzes. A ausência de um ofício habitual, de uma profissão, constituiu fator criminógeno. Entre as vítimas de delinquência, ao lado do alcoolismo e da loucura, a desocupação ocupa lugar de destaque nas estatísticas criminais. O senhor Strampa, infelizmente, reunia esses elementos geradores de desgraça num todo desesperador. O alcoolismo, minando-lhe o organismo, levava-o a frequentes alucinações, ao mesmo tempo impedindo-o de fixar-se num serviço honrado. Causa da sua desídia, fizeram-se responsáveis pelo seu supremo infortúnio. A descompostura moral que resulta do desequilíbrio social dele fazia um pária.
Motivo de somenos importância ou nenhuma, constituía-lhe a razão para a discussão infindável, bravatas chãs e violências calamitosas. Discutia como de hábito na taberna infecta com outro infeliz, quando da fanfarronice passou a ofensas desmedidas, gerando agressões recíprocas. No pandemônio que se fez hórrido, o opositor tomou de uma garrafa e aplicou-lhe certeiro golpe no crânio, derrubando-o literalmente, encharcado de sangue. Na queda, bateu a cabeça no solo cimentado, o que lhe produziu imediata concussão cerebral, vindo a falecer na mesma noite na Santa Casa de Misericórdia, para onde fora levado às pressas, sem recobrar a lucidez. A notícia sacudiu o bairro pela alvorada, deixando-o a companheira em penúria e o filho em dura orfandade. Dona Maria Leonor, que acompanhava triste a desagregação moral do amigo, pôde somente balbuciar na oração entre lágrimas, ungida de piedade. Tem misericórdia de sua alma, meu pai, como do seu agressor. Melhor para ele haver perdido a vida como vítima do que mantê-la na condição de algoz. Um abismo chama outro, uma falta chama outra.